Olá, estamos de volta e eu quero conversar com você neste vídeo sobre o Apocalipse de Paulo. Nós já conversamos sobre esse tema antes, em vídeos anteriores, mas eu volto a ele por quê? Porque saiu meu livro, A Tradução do Apocalipse de Paulo, com uma introdução histórica sobre este texto. Nós vamos conversar sobre este assunto neste vídeo, mas antes eu quero que você coloque aí o seu joinha, faça aí um comentário qualquer a respeito do seu interesse e de sua vontade sobre os próximos vídeos e compartilhe este vídeo com alguém que você entenda que tenha interesse neste assunto e assim você ajuda o nosso canal. Combinado? Então vamos dar sequência aí ao nosso assunto, o Apocalipse de Paulo. O Apocalipse de Paulo, então, é um texto apócrifo. Ele é assim chamado por quê? Porque ele não chegou a ser considerado canônico pelas igrejas. Ele foi lido, e foi até bastante lido, na Antiguidade, na Idade Média, até mais ou menos aí a Modernidade. Durante toda a Idade Média, por exemplo, ele aparece na forma de versões, de cópias, edições, sermões, em vários lugares, mas ele não chegou a ser canonizado. Mas nem por isso ele perde importância. Por quê? Porque este livro, este Apocalipse, Apocalipse de Paulo, ele é conhecido por suas visões do céu e do inferno, na Idade Média até a Modernidade. Por exemplo, Dante Alighieri, naquele livro dele, A Divina Comédia, ele se inspira no Apocalipse de Paulo e em um outro Apocalipse chamado Apocalipse de Pedro para compor a sua obra. Então, este texto tem importância aí para compor, para construir o imaginário sobre céu e inferno da cristandade durante bastante tempo. Eu vou ler um trechinho para vocês do Apocalipse de Paulo, até para chamar a sua atenção, e aí, quem sabe, você se interessa em comprar o livro, adquirir o livro. Esse livro está publicado tanto em versão papel como em versão digital, tá? Eu vou ler aqui o parágrafo 19, que é a primeira visão do paraíso. Apenas um parêntese para você. O livro tem o nome Apocalipse de Paulo. Por quê? Porque o autor ele escreve como se fosse o Paulo. Na perspectiva do livro, o Paulo, que foi ao terceiro céu, viu coisas, e aí neste Apocalipse de Paulo, ele quer contar as coisas que Paulo teria visto lá no terceiro céu. A estrutura do Apocalipse é a seguinte: o Paulo, em espírito, ele tem acesso aí às regiões celestiais, Deus mostra para ele o destino das almas após a morte, e depois de um momento em que ele presencia a morte de um justo e a morte de um ímpio, ele começa então uma peregrinação pelas regiões celestiais. Ele passa pelo terceiro céu, pelo segundo céu e pelo primeiro céu, né, de trás para frente, e em seguida ele vai para as regiões infernais. Eu vou gravar um outro vídeo para você falando só sobre o inferno, mas aqui eu queria ler um trechinho sobre o paraíso no Apocalipse de Paulo, parágrafo 19. Agora sim eu vou para o parágrafo 19, que diz o seguinte: o anjo se voltou e me disse: entendeste todas estas coisas? Eu disse: sim, Senhor. Ele me disse: segue-me novamente e eu te levarei e mostrarei os lugares dos justos. Então eu segui o anjo que me levou ao terceiro céu e me colocou na entrada da porta. Olhando, eu vi que a porta era de ouro e duas colunas de ouro acima dela eram cheias de letras douradas. O anjo se voltou novamente para mim e disse: bem-aventurado és se entrares por estas portas, pois não é permitido a qualquer um entrar, exceto aqueles que têm bondade e pureza completa de corpo. Sobre estas coisas eu perguntei ao anjo, dizendo: Senhor, diga-me, por que motivo estas letras estão colocadas sobre estas tábuas? E o anjo respondeu e me disse: estes são os nomes dos justos que habitam na terra e servem a Deus de todo o coração. Eu voltei a dizer: Senhor, seus nomes estão escritos no céu enquanto eles estão ainda na terra? Ele respondeu: não apenas seus nomes, mas também seu semblante e a semelhança daqueles que servem a Deus estão ali para serem conhecidos pelos anjos. Estes sabem quem são os servos de Deus de todo o coração antes de saírem do mundo. Então esse trechinho, que é o parágrafo 19 do Apocalipse de Paulo, mostra para a gente algumas coisas que eu queria destacar para você. Primeiro, que o livro ele apresenta um céu estruturado como se fosse uma organização humana como nós conhecemos no mundo. Afinal de contas, aqui neste céu que ele vai narrar e apresentar para nós, para o leitor, né, há uma organização social. Há esferas que colocam as pessoas em função
do status espiritual destas pessoas. Então, lá no céu, não são todos iguais, segundo o Apocalipse de Paulo, porque as pessoas estão divididas segundo o grau de espiritualidade que elas conseguiram alcançar em vida. Então, você tem os mais espirituais e os menos espirituais. Há gradações de espiritualidade. E o lugar em que as pessoas estão lá no céu tem relação com os graus de espiritualidade ou a maneira como ela viveu aqui na Terra, a sua vida cristã. O céu é dividido em departamentos, o céu é dividido em áreas, e há áreas para cada tipo de espiritualidade, tá? Então, nesse momento aqui, nós já percebemos que logo na entrada, o Paulo já vê algumas pessoas. E essas pessoas que estão na entrada porque não conseguiram acessar as regiões celestiais. Não foram para o inferno, mas ainda não conseguiram entrar. Esse grupo que está na porta do céu, na porta do terceiro céu, antes de entrar, vai entrar quando Jesus fechar a história humana, né, no final dos tempos, e aí ele entra com essas pessoas para dentro do céu. Enquanto elas não estão lá dentro, elas também não estão sofrendo, mas também não estão dentro do céu colhendo aí o galardão necessário, o galardão que elas deveriam colher. Nós temos dentro do céu também uma série de muros, e esses muros separam as pessoas lá dentro. Separam, de novo, pelos graus de espiritualidade. Nós temos lá dentro do céu também regiões ligadas a tipos diferentes de crentes. Crentes que tiveram um tipo de comportamento, um tipo de espiritualidade, um tipo de vivência cristã, vão viver num lugar, e crentes que viveram um outro tipo de espiritualidade, um outro tipo de vivência cristã, viverão no outro lugar. Então, o céu é separado por categorias de crentes, categorias de espiritualidade. É um céu organizado mais ou menos como a Terra se organiza também. Então eu vou parar por aqui falando sobre o céu. Eu quero falar sobre outros assuntos desse Apocalipse com você em outra oportunidade. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre o Apocalipse de Paulo. Se você deseja que eu volte a tratar deste assunto, coloque aí nos comentários, coloque uma pergunta, coloque uma sugestão. Escreva alguma coisa para mim aí, porque à medida que você escrever, eu vou entender que o assunto é do seu interesse, eu posso gravar outros vídeos sobre isso para você. Que tal falarmos sobre o inferno no Apocalipse de Paulo, hein? Se você desejar, escreva aí embaixo que eu volto ao assunto. Por enquanto é só, a gente se encontra numa outra oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser.